deusas e deuses, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje eu vou ensinar para vocês como se faz o delineado gatinho na pálpebra coberta, mais conhecida popularmente como pálpebra caída, pálpebra gordinha e por aí vai. Bora lá? Até coloquei aqui, ó, um brinco de faquinha para ilustrar como que o nosso delineado vai ficar afiado. Antes de mais nada, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a pálpebra coberta. Pálpebra coberta ou pálpebra encapsulada, encapuzada, sobreposta, é tudo a mesma coisa. É quando a pálpebra fixa, que é essa daqui de cima que não se move, ela cai sobre a pálpebra móvel. Então a gente acaba tendo aqui pouquíssimo espaço de pálpebra móvel visível quando a gente abre os olhos, ou nenhum espaço, vai depender aí do nível de quanto que a sua pálpebra fixa recai sobre a pálpebra móvel. Aproximei bem para vocês verem o que eu tô querendo dizer, ó. Essa daqui é a pálpebra fixa e essa daqui é a móvel. Eu tenho quase nenhum espaço, acho que vocês estão conseguindo ver, quase nenhum espaço de pálpebra móvel visível. Quando eu abro os olhos, eu tenho só um espacinho de nada aqui. E aqui, ó, no final do meu olho, vocês estão vendo que eu tenho um leve espacinho, ó. Dos dois lados, eu tenho um leve espacinho. Tem pessoas que aqui no final, a pálpebra fixa, ela cai totalmente sobre a móvel, fechando assim, ó. Então, a gente acaba tendo aqui no finalzinho nenhum espaço para trabalhar. Dos dois jeitos dá pra gente fazer o delineado gatinho, então não se desespere. Antes de começar a explicar aqui as técnicas e os produtos, indicação e tudo mais, eu quero te falar que tudo na automaquiagem é prática. Não adianta te ensinar aqui todas as técnicas, você utilizar uma vez, não conseguir e falar que não dá, que você não consegue fazer o delineado gatinho. Eu já passei por isso, tá? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a me automaquiar, eu fazia o delineado gatinho, seguia o tutorial das blogueiras que tinham aquele olhão super profundo. Em mim não dava certo, óbvio, porque não era o mesmo tipo de olho. Eu ficava muito triste porque eu achava lindo o delineado gatinho, achava que combinava muito com o meu estilo e eu não conseguia fazer. Mas eu não desisti, gente. Eu pratiquei. Depois eu fui aprendendo que existem tipos de olhos diferentes, então o meu olho não iria funcionar o tutorial que as blogueiras com os olhos mais profundos geralmente ensinam. Então eu fui treinando até que eu consegui fazer aí o delineado gatinho na minha pálpebra. O delineado gatinho, ele serve para alongar o nosso olho. Então, quando a gente quer alongar, a gente faz ele um pouquinho mais na horizontal, quanto para levantar o olhar. Então, quando a gente quer levantar o olhar, a gente faz ele bem assim para cima. Na minha opinião, tá? Isso aqui é opinião pessoal, você pode discordar de mim. Quando a gente faz o delineado gatinho muito pra cima, na pálpebra gordinha, não dá certo, fica estranho. Então eu prefiro sempre fazer o delineado mais na horizontal possível. Claro que a gente não vai fazer assim, senão vai cair o olho, mas mais na horizontal possível essa linha eu acho que fica melhor. Falando sobre tipos de delineadores, que é muito importante, o tipo de produto que você vai utilizar vai influenciar no resultado aí no seu olho. Nós temos os delineadores em gel, que é o mais indicado para o nosso tipo de olho. Produtos em gel, como o delineador em gel, ou cremosos, como por exemplo sombra líquida, essa aqui no caso BT Velvet, são melhores para a gente traçar, porque o produto líquido, né, com o delineador líquido, o delineador em caneta, que também costuma ser mais líquido, se você já tiver linhas aqui nessa região, muita textura, o produto líquido, quando você aplica, ele vai se espalhando, ele vai escorrendo. Então, acaba não funcionando tanto. O produto em gel, o produto cremoso, por ser mais firminho, dá pra gente traçar aqui, ó, na pálpebra, quem tiver linhas e muita textura nessa região, dá pra você traçar, né, fazer aqui o traçado e ele não vai entrar nas linhas. Então as chances da gente fazer ele mais retinho e não ter tanto trabalho na hora de consertar são bem maiores do que o líquido. Mas é tudo uma questão de teste. Existem delineadores líquidos que secam bem rápido, então isso acaba não acontecendo. Eu vou indicar aqui pra vocês alguns produtos que eu gosto muito de utilizar. Comigo funciona muito bem, mas é sempre uma questão de você testar aí qual o produto que vai mais se adaptar na sua rotina, quando você estiver fazendo o seu delineado. BT Velvet, o BT Velvet Black da Bruna Tavares, é uma sombra líquida, eu uso muito pra fazer delineado na minha maquiagem. É muito bom, é muito resistente, gente, você pode suar, pode chorar,
ele não vai sair do lugar e ele é bem cremosinho, seca bem rápido. Então ele é muito bom pra utilizar, eu indico muito pra vocês. E além do mais, é um produto multifuncional, então você não vai usar só como delineador. Você pode fazer sombra, pode esfumar o delineado se você quiser. Pode fazer de vários jeitos, gente, então eu super recomendo. Delineador em gel, eu trabalhava muito com o da Inglot quando eu fazia maquiagem profissional pra fora. Sei que é um valor alto pra se investir nesse tipo de delineador em gel, mas caso você tenha aí um dinheirinho pra investir, eu indico muito o delineador em gel da Inglot, tá? Ele é muito bom, perfeito, principalmente pra quem tem a pálpebra já pele madura, aqui bastante linhazinhas, ele é muito bom, porque ele não se move, ele é super à prova d'água. Mas se você não pode investir nesse tipo de delineador e você tá querendo um delineador em gel bom, tem esse daqui da Dalla, tá? Ele é o Professional Makeup Delineador em Gel normal. O que é legal da gente sempre ter no nosso kit de automaquiagem quando a gente tem um delineador em gel? Um diluidor, porque, gente, não adianta, vai acabar secando. Todo delineador em gel é assim. Os que não secam dentro do potinho são aqueles que não secam na vida real, não vai secar nunca. Então não são bons delineadores, na minha opinião. Por isso eu sempre tenho um diluidor de maquiagem aqui comigo. Esse aqui é o da Face Beautiful. Mas enfim, tem vários aí no mercado nacional pra você tá diluindo aqui o seu delineado, porque ele vai secar com o tempo. Então é bom ter isso, você dilui e usa sem problema nenhum. De canetas delineadoras, eu gosto muito dessa daqui da She Glam. Ela já apareceu aqui no canal. Ela é a Multitask Line and Detail Eyeliner Pen. Ela tem dois lados. Eu uso muito esse daqui, que é o lado que tem a ponta bem fininha. Ele é super pretinho, seca rápido, muito fácil de fazer delineado gatinho com ele. E tem essa outra caneta aqui da She Glam, se eu não me engano mudou a embalagem. Eu vou deixar o nome bonitinho pra vocês e o link, caso quem queira comprar. Que também é uma caneta delineadora com a ponta fininha e super pretinha. E é muito à prova d'água, tá, gente? Super à prova d'água, então também é bem fácil de utilizar. Então, para iniciantes, o delineador em gel ou a caneta são os produtos que eu mais indico. Sobre pincéis, eu indico muito que você tenha pincel o mais fininho possível, tá? Eu separei aqui algumas opções que eu vou mostrar pra vocês. Mas, novamente, é tudo questão de teste, tá? Não adianta eu te indicar aqui um pincel e você não se adaptar com ele. É bom você ir comprando aí e testando. Esses daqui eu adoro. Eu já testei muito pincel pra delineador e esse foi o que eu mais amei. Começando por esse daqui, que é um pincelzinho chanfrado. Eu gosto muito de pincel chanfrado pra iniciante, porque você pode pegar o produto e ir, ó, carimbando, se você não tem a prática de puxar o traçado. Então, pra mim, o chanfrado em iniciantes é a melhor opção. Se você já for avançada, você pode usar aqueles delineadores tipo agulha, que aí vai fazer um traço bem fininho, mas você tem que ter bastante precisão já na mão, tem que ter prática. Esse daqui, ele é de uma duplinha lá da Shein, ele é muito fino. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês a finura dele, mas ele é muito fino. Eu utilizo ele na minha sobrancelha porque ele faz o traçado perfeito. Ó como é que ele é fininho. Ele vem com esse irmãozinho aqui, que ele é um pouquinho maior que esse, e também é muito fininho, gente, muito fininho, super baratinho, então eu recomendo super pra vocês. E vou indicar também esse pincel aqui, que é o pincel tipo agulha, pra quem prefere ou pra quem já tem mais prática. Esse aqui é o B145 da Macrylan, tá? Ele é muito bom. Quando você pega aqui o produto, as cerdas se juntam e dá pra fazer um traço bem fininho com ele, ou mais grossinho também, se você colocar mais pressão no pincel. O que dá pra fazer também é você vir com uma pinça, caso você ache o pincel muito grosso. Eu fiz, por exemplo, nesse meu aqui, ó, que também é da Macrylan. Eu tirei aqui alguns fios, algumas cerdas, pra deixar ele bem mais fininho. Esse tipo de pincel aqui eu uso mais pra fazer delineado gráfico, detalhes assim mais precisos. Mas fica aí a dica, tá? Se você tiver aí um pincel com você e achar ele muito grosso, você pode pegar uma gilete e vir raspando de leve, com muito cuidado. Ou pegar uma pinça dessas de sobrancelha mesmo e puxar alguns fiozinhos pra ele ficar mais fino. Outra dica que eu recomendo muito, caso você seja iniciante e você querer fazer um delineado, se for um dia que você vai sair e tudo mais, que eu sei que a gente inventa, né? Eu inventava muito disso, eu não tinha muita prática, eu inventava, não, eu vou sair, eu quero fazer um delineado. Então a minha dica é, começa primeiro pelos olhos.
Porque se você é iniciante, você não vai acertar de primeira, nem eu às vezes acerto de primeira o traço, gente. A gente tem que consertar. E é muito mais fácil você consertar o delineador gatinho com a pele crua. Porque se a pele já estiver pronta e você tiver, principalmente se você estiver utilizando um delineador muito bom, muito pigmentado, vai manchar tudo, vai estragar a sua pele, você vai se irritar, vai acabar tirando tudo. Então o meu conselho de amiga mesmo é: faça o olho primeiro, porque se você tiver que corrigir, vai ser muito mais fácil. E como eu falei, é muito difícil a gente acertar de primeira o traço, sempre tem que corrigir alguma coisinha. E eu gosto muito de corrigir o delineado com pincel. Eu pego um pincel que seja bem fininho, esse daqui já fica de indicação pra vocês. Ele é muito bom, perfeito pra fazer esse tipo de correção delineado. Ele é o B113 da Macrylan, super baratinho, ele é bem fininho e ele é assim, ó, com um topinho arredondado. E pra corrigir, eu pego sempre o pincel, molho na água micelar, pode ser um demaquilante sem óleo, tiro o excesso do produto do pincel e com esse pincel umedecido eu venho aqui corrigindo, tá? Eu acho assim muito mais fácil que pegar cotonete. Cotonete, pelo menos na minha opinião, irrita muito a região dos olhos, pode fazer assadura. Eu prefiro fazer correção com o pincel. E claro, no final de tudo a gente pode pegar o mesmo pincel, um pouquinho de corretivo e passar para delimitar melhor o delineado. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é: a nossa pálpebra coberta, a pálpebra fixa, ela é bem projetada para frente e a móvel, como eu já falei, quase não aparece em alguns tipos de olhos ou quase não aparece, como é o caso do meu olho, por exemplo. Então, qualquer coisa que a gente faça destacando essa área aqui vai trazer a pálpebra fixa em evidência, tá? Por isso, inclusive, que alguns maquiadores falam que delineado gatinho não é para pálpebra coberta. Eu discordo, eu acho que tem técnica, tem adaptação. Mas o principal nesse caso é você não fazer uma linha grossa, delinear uma linha grossa nessa região aqui, ó, da pálpebra móvel. A gente vai concentrar aqui, fazer o gatinho, e quando a gente puxar pra cá, pra dentro, a linha tem que ser o mais fina possível, ou nem fazer uma linha, se você não quiser, tá? Vai ficar bem melhor, vocês vão ver como que não vai pesar o olhar. E isso é opcional que eu vou falar agora, mas se você acha que o delineado puro no seu olho tá pesando muito, tá evidenciando muito a pálpebra fixa, você vai fazer o que eu vou ensinar agora, que é nada demais, é só pegar um pouquinho de sombra marrom e passar aqui na região da pálpebra fixa, para dar aquela ilusão de desinchada no nosso olho e deixar com que a pálpebra fixa não fique tanto em evidência, tá? Essa sombra não precisa ter muita pigmentação, é mais jogo de luz e sombra. Pode ser também com seu contorno, pode ser contorno cremoso, tá? Passar aqui, dar uma seladinha depois, enfim. Qualquer sombrinha marrom, vai aí do seu gosto, se o subtom dela é mais frio, mais quente, você escolhe. Só aplica e já pode fazer o delineado, tá? Eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que valoriza mais o nosso tipo de olho. Eu vou pegar aqui então o contorno da Fashion Mimi, o Essential, que eu estou apaixonada nesse produto. Já falei dele pra vocês no vídeo de hits e flops. Ele é muito bom, tanto como contorno quanto como sombra. E eu vou utilizar ele como sombra. Vou pegar aqui um pincel bem fofinho, porque eu não quero que pigmente, eu só quero fazer uma sombrinha bem lavada no olho. Esse aqui é o pincel B901 da Macrylan, que ele é bem gordinho e tem esse chanfradinho que eu gosto bastante. Vou pegar aqui a sombra e aí você pode aplicar em toda a sua pálpebra, tanto pálpebra móvel quanto fixa ou só na fixa, como eu vou fazer agora, ó. Eu vou pegar aqui na pálpebra fixa, a mão bem levinha, eu vou aplicar esse produto sempre com movimentos de vai e vem e olhem como que já dá uma diferença. Percebam que eu não deixei o produto super pigmentado, eu só dei aqui um toquezinho de marrom pra tirar essa impressão de que o olho tá inchado, sabe? E aí, como a gente for colocar o delineado, vai ficar bem mais bonito o nosso tipo de olho. Outra dica que eu quero dar pra vocês é, independente se você escolher aplicar sombra ou não nos olhos quando for fazer o delineado, selem bem a região aqui, ó, da pálpebra móvel, tá? Eu, no caso aqui, antes de aplicar a sombra, eu já tava com primer de sombras. Hoje eu utilizei o da Vizela, esqueci de falar. Mas é muito importante selar, porque isso ajuda a garantir
que o delineador que você estiver utilizando, ele não vai carimbar a nossa pálpebra ao longo do uso. E cá estou eu novamente tendo que narrar aqui uma parte do vídeo, porque meu microfone simplesmente desligou sozinho, mas não tem problema, foi uma parte pequena, tá? Então eu acredito que não vai ter tanto problema assim, não vai ser tão prejudicial pro vídeo. Bom, eu vou começar utilizando a caneta da Shiglam de ponta dupla, e o mais importante nessa hora é você relaxar a sua pálpebra, nada de esticar a sua pálpebra, só quando você for preencher o desenho, aí você pode esticar para te ajudar. Fora isso, na hora de fazer o traçado, sempre pálpebra relaxada. Isso vai ajudar muito a gente a conseguir o traço melhorzinho, para ele ficar mais reto possível e não ficar com o ângulo deformado, tá? Outra coisa, olhar reto pro espelho, não deixar o espelho angulado, olha reto pro espelho, de frente pro espelho, que aí você vai conseguir também ver melhor essa questão do ângulo ali da pálpebra. Começo ali traçando, tomando como base a linha d'água do meu olho em direção à raiz do cabelo, tá? Então é esse o sentido que a gente vai fazer, como eu falei no início do vídeo. Evita de fazer muito reto, muito vertical, e também nem tanto horizontal, senão vai dar aquela sensação de olho mais caído. Então toma sempre como base linha d'água em direção à raiz do cabelo. Começo traçando com a mão bem levinha, para não pigmentar muito, assim a gente consegue fazer um certo tipo de rascunho. E depois disso eu faço mais pressão na caneta para liberar mais pigmento e a cor ficar mais forte. Depois que eu faço esse primeiro tracinho, eu vou agora mostrar aí para vocês a estrutura do delineado, que nada mais é do que um triângulo. Então ele é um triângulo deitado. Essa abertura de cima do triângulo é o que vai determinar a grossura do seu delineado, tá? Então quanto mais fininho você quiser, menor essa abertura de cima, e quanto mais grosso, maior. Então agora eu vou puxar em direção à raiz do meu cílio, eu vou pegar ali o finalzinho desse rabinho que eu desenhei e vou puxar ele em direção à raiz do meu cílio com a pálpebra relaxada. Quem tem a pálpebra totalmente coberta, você vai passar por cima da pelezinha que recai sobre o olho, tá? Assim mesmo, normal. É assim que a gente vai conseguir esse desenho, que é como se fosse uma asa de morcego. Quando eu esticar a pálpebra, ó, vocês conseguem perceber bem esse tipo de desenho. Quem tem a pálpebra totalmente coberta vai ficar mais acentuado. Vai sobrar ali, vai faltar um espacinho a ser preenchido. Você vai pegar a caneta e vai conectar esse espacinho que sobrou. Em algumas pessoas é mais, em outras é menos, devido à pele que recai sobre o olho. Ali, ó, eu só conectei, terminei de conectar. E vou terminar ali de aplicar depois na raiz dos cílios, mas o formato é basicamente esse, tá? Sempre com a pálpebra relaxada, faz um tracinho e depois você puxa ali por cima da pálpebra mesmo. Percebam que quando eu puxei aqui, ó, eu não vim até o início do olho, eu parei onde eu peguei aqui, ó, na raiz dos meus cílios, tá? Se você quiser, você pode deixar assim, você não precisa puxar a linha. Caso você queira, você for usar cílios postiços te facilitar, você vai vir carimbando rente à raiz dos cílios. E como eu falei, evitar de deixar essa região aqui, ó, muito grossa. Ó, olha como que eu fiz uma linha bem fininha, tá? Agora a gente vai corrigir. Ah, não, primeiro deixa eu terminar aqui, ó, de preencher esse delineado, ó. Depois que a gente faz o nosso desenho, a gente vem aqui preenchendo. E agora, como eu falei, a gente quase nunca acerta de primeira aqui, para deixar ele bem retinho. Então eu vou pegar o pincel B113 da Macrylan, água micelar, vou umidificar esse pincel, vou tirar aqui o excesso, ó, no dorso da minha mão, porque a gente não quer ele tão molhado, senão quando ele entrar em contato com o delineador, ele vai sair escorrendo tudo. E aí eu vou pegar aqui, ó, com a pálpebra relaxada, continuo com ela relaxada, eu vou vir exatamente onde ele não está retinho, ó, e vou corrigindo, como se esse pincel fosse uma borracha. Ó, estão vendo? Ele já fica aqui, ó, bem mais retinho. Eu volto aqui, ó, com minha caneta delineadora, do acabamento final. Eu gosto muito dessa caneta delineadora por causa da pontinha, é muito precisa. Então ela é perfeita. E aí você vai deixando ele no tamanho que você quiser, mais curtinho, mais alongado. Isso aqui é questão de gosto, né, ó. Eu vou alongar o meu mais um pouquinho. E temos o nosso delineado. Quando eu levanto aqui, ó, vocês podem ver que ele tem essa quebrinha, esse degrauzinho. Quando eu relaxo a minha pálpebra, ele tá perfeito, ó. Então essa daqui é a melhor técnica para quem tem a pálpebra totalmente coberta. Essa região aqui recai totalmente sobre a móvel aqui no final.
essa é a melhor técnica pra você. Você vai desenhar por cima da pelezinha que recai aqui sobre o olho. Por último, como eu falei, eu gosto sempre de dar acabamento com um pouquinho de corretivo, até pra proteger o nosso delineado. Se você estiver fazendo o olho primeiro, como eu falei que eu acho melhor fazer, isso aqui, ó, já protege o delineado. Quando a gente vier com a base e tudo mais, não vai pegar nessa região, ó. Nessa aula aqui, eu vou repetir várias vezes algumas informações, eu quero frisar bastante sobre alguns pontos. Então aqui, ó, como eu falei, na hora que você for puxar pra dentro do olho, isso aqui é que vai determinar a grossura do seu delineado. Eu vejo muita gente reclamando que não consegue fazer delineado fininho na pálpebra gordinha. Dá pra fazer sim. O que vai determinar a finura é a hora que você volta. Quanto mais fino você quiser, menor vai ser essa abertura aqui, ó, na hora que você for puxar pra região da raiz dos seus cílios, tá? Quando você for treinar, eu aconselho muito a você pegar pincelzinho chanfrado, porque ele vai te ajudar muito, e sombra preta ou marrom, tá? Pega a sombra preta no pincel e vai dando carimbadinhas ao invés de puxar o traço. Isso vai te ajudar muito a aprender melhor sobre a estrutura do seu olho e sobre como você prefere o seu delineado. Então, com o pincel chanfrado, você vai vir dando carimbadinhas, usando a mesma técnica que eu acabei de ensinar, com carimbadinhas. Vai assim, carimba, carimba, carimba. É bem mais fácil, prático de aprender. Até quando você quiser fazer pra sair, né, um delineado de verdade, faz primeiro com a sombra e depois que você tiver aqui o formato prontinho com a sombra, pega o delineado e só passa por cima. Essa dica é valiosíssima para quando você tá aí aprendendo delineado. Mais uma dica: fazer os traços ao mesmo tempo nos dois olhos. Eu tô fazendo aqui num olho, depois eu vou fazer no outro porque eu vou ensinar outra técnica. Mas quando você estiver fazendo aí ao vivo, na real, fez um traço aqui, faz o outro traço aqui. Fez um traço aqui, faz o outro aqui. Vai fazendo assim, porque a simetria, ela vai ser mais fácil de acertar. Lembrando que não vai ficar 100% igual nos dois olhos, porque nos dois olhos nós temos olhos diferentes, tá? Nós temos assimetria no nosso rosto e tá tudo bem. Bom, fiz a técnica aqui pra você que tem a pálpebra completamente coberta. O delineadinho de morcego sempre salva. Agora eu vou ensinar a técnica pra você que tem esse leve espacinho aqui no final, quer fazer um delineado mais fininho, não quer fazer ele muito grosso, mas não consegue por causa disso daqui. Vou te ensinar. Essa é a técnica que eu costumo chamar de técnica C ou a técnica do palitinho, tá? Você já vai entender por quê. Vou pegar aqui, ó, o mesmo delineador e aqui, bem nesse espacinho que a gente tem no nosso olho, você vai desenhar ou um C ou um palitinho. Vai ficar aí ao seu critério que você prefere. Eu prefiro o C porque eu acho que eu consigo ver melhor da onde que eu tenho que traçar dali. Mas se você quiser, pode fazer o palitinho, tá? Onde termina aqui a minha dobrinha e onde começa a raiz dos meus cílios é onde eu vou fazer esse Czinho, vocês estão vendo? Ficou um C. Como eu falei, se você não quer fazer o C, faz um palitinho daqui pra cá. E na parte de cima e na parte de cima e a parte de baixo vai ser o nosso guia pra gente puxar o nosso triângulo, que como eu falei, todo delineado é um triângulo. A partir daqui eu vou puxar, tendo como direção a minha linha d'água pra raiz do cabelo. Então eu vou tomar isso aqui como base e vou fazer aqui primeiramente o meu rabinho. Fiz aqui o meu rabinho. Agora eu vou pegar a parte de cima e vou, ó, unir com o rabinho dessa forma aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Agora então, onde a gente parou aqui, ó, eu só vou puxar a linha em direção à minha raiz dos meus cílios, ó. E temos aqui o rascunho do nosso delineado gatinho, tá? Essa técnica, então, do C é para quem tem um leve espaçozinho e quer fazer o delineado mais fininho, ó. Eu vou preencher aqui e, novamente, com o pincel da Macrylan e água micelar, eu vou dar os acabamentos, os toquezinhos aqui necessários. Venho aqui, ó, aperfeiçoando, deixando mais retinho. E ficou assim. Aqui, ó, eu só estendi um pouquinho para a raiz dos cílios, ó, para dar um acabamentozinho, mas não trouxe até o início do olho, tá? Como eu falei, você pode trazer, mas faz uma linha bem fininha, carimbando de levinho. Não faz uma linha grossa, senão
vai pesar demais o nosso tipo de olho. Vou dar o acabamento final desse lado novamente com corretivo e um pincelzinho, ó. Vou aqui delimitando essa região. E é assim que fica o delineado gatinho com essa técnica. Se eu levantar aqui, ó, o meu olho, esticar bem a pálpebra, ele também fica com um degrauzinho. Estão vendo? Só que não tanto quanto esse daqui. Ó, mas ele fica, e quando eu relaxo a minha pálpebra, ele fica aqui, ó, no lugar certinho. Agora, então, eu vou tirar esse daqui e ensinar mais uma técnica pra vocês. Vamos agora, então, para a terceira técnica. E essa é bem parecida com a do C, no sentido de ser melhor adaptada para quem tem esse leve espacinho aqui. Mas é uma outra forma de fazer, às vezes você se adapta melhor com outro estilo. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Vou pegar aqui a mesma caneta. Bem aqui, onde a dobrinha do meu olho termina, ó. Vou até pegar o cabo do pincel pra mostrar. Aqui, ó, a gente tem a parte de cima, onde termina essa dobrinha do meu olho. E a parte aqui de baixo, cima e baixo. Eu vou pegar aqui em cima e eu vou criar uma linha estendendo essa região. Vou pegar aqui a minha caneta, pálpebra sempre relaxada. E aqui, ó, eu vou até fazer um pontinho, ó. Aqui onde termina a dobrinha do meu olho, eu vou fazer uma linha reta. Quanto mais longa essa linha for, mais longo vai ficar o seu delineado. Fiz aqui a minha linha. Agora, eu tenho aqui uma linha na horizontal. Eu vou pegar uma linha, vou traçar uma linha daqui do final do meu olho de encontro com essa linha, fazendo o famoso triângulo. Então, ó, pego aqui e vou aqui puxando aos pouquinhos, ó, pra criar essa linha. Agora que eu tenho aqui, ó, a base, vou até esticar o olho pra vocês verem. Eu só vou terminar de traçar. Então, eu venho aqui, ó, termino de fazer aqui a minha linha até a raiz do meu cílio. E vou aperfeiçoando aqui. Termino aqui, ó, de preencher depois que eu faço o meu desenho. E como eu falei, gente, é muito difícil a gente traçar a linha aqui de baixo super retinha, porque a gente tem aqui um relevo devido ao excesso de pele no nosso tipo de olho. Então é bem difícil, não se frustre. Pega sempre aqui um pincelzinho molhado com água micelar e vem aqui, ó, corrigindo aos pouquinhos. E aí o que dá aquele acabamento bem fininho aqui no final do rabinho que vocês elogiam tanto é exatamente dar esse acabamento com o pincel e água micelar, ó. A gente vai puxando até esse rabinho ficar super fininho. Dou o acabamento final aqui, ó, com o corretivo. E ele fica assim. Percebam que esse ficou um pouquinho mais fininho do que esse daqui. Então, é a técnica que eu faço quando eu quero aquele delineado bem fininho, com a ponta bem afiada. Esse daqui também dá pra fazer ele fininho, tá? É só você puxar aqui, fazer um C menorzinho ou um palitinho menorzinho e puxar. Mas aí cabe a você decidir qual técnica que você se adapta mais. Eu gosto mais dessa daqui. Eu vou só agora aqui, ó, engrossar ele pra ficar igual desse lado aqui, não ficar diferente um do outro. Acertei aqui o delineado. E vamos agora para mais uma dica, que é o cílio. Quando a gente faz o delineado na pálpebra coberta, a gente tem que tomar um certo cuidado com o tipo de cílio, se a gente for utilizar cílio postiço, porque se for um cílio muito cheio, principalmente aqui no final, vai tapar o nosso delineado e todo o nosso trabalho vai por água abaixo. Claro que é só uma sugestão, se você não abre mão de um cilião, você pode utilizar. Eu prefiro colar ou aquele cílio de cantinho mais levinho, ou um cílio que não seja tão volumoso e tão alongado. Ou então só passar a máscara de cílios mesmo e tá tudo certo. Eu vou aqui passar uma máscara de cílios então rapidinho, fazer a minha pele e já volto pra gente finalizar aqui o vídeo. E esse é o resultado final da make. Eu vou aproximar pra vocês verem os detalhes de como que fica o delineado. Ele fica assim. Eu apliquei a máscara de cílios, não apliquei cílios postiços. E olha como que a gente consegue ver bem o delineado. Como eu falei, você pode aplicar, é só uma sugestão. Se você não abre mão do cilião, pode aplicar, não tem problema. Só que vai acabar tampando aqui um pouquinho do nosso delineado, tá? Até porque quando a gente aplica o cílio postiço, como a gente tem a pálpebra coberta, esse final aqui, ó, ele vai muito pra cá. Então ele acaba tampando. Mas, ó, fica muito no lugar certinho. Valoriza bastante o nosso tipo de olho, não desvaloriza.
e fazendo as técnicas que eu falei, ele vai durar o dia inteiro, tá? Claro que você também tem que utilizar produtos que sejam à prova d'água e suor. Todos os que eu indiquei aqui pra vocês são à prova de suor, eu já fiz o teste e eles duram o dia inteiro, só sai quando eu vou tirar a minha maquiagem mesmo. Esse então é o tutorial do delineado gatinho pra pálpebra gordinha, pálpebra caída. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim nos comentários qualquer dúvida que você tenha, que eu vou ficar muito contente em poder ajudar. E não se esqueçam de treinar bastante. Treinem com sombra e o pincelzinho chanfrado, dando carimbadinhas. Vocês vão ver que aos pouquinhos vocês vão pegando o jeito, vão aprendendo sobre qual tipo de delineado fica melhor no seu olho, se é o mais grossinho, o mais fininho. E aos poucos aí, quando você vai ver, se tiver que sair e fazer, vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E vai lá me seguir no Instagram, @CamilaDemãe, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!